Juntos mais uma vez para o nosso estudo do livro Mecanismos da Mediunidade, de Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado por André Luiz. Hoje vamos falar sobre os pródromos da hipnose. Após observarmos o fenômeno do hipnotismo num espetáculo público, imaginemos que o magnetizador seja um homem digno de respeito, capaz de nutrir a confiança popular. Suponhamos seja ele procurado por um cidadão qualquer, portador de doença nervosa, desejoso de tratar-se pela hipnose. O enfermo tê-lo-á visto na exibição a que nos referimos, ou dela terá recebido exato noticiário. E, por isso mesmo, buscar-lhe-á o concurso, fortemente decidido a aceitar-lhe a orientação. Nota do autor espiritual. A utilização dos fenômenos hipnóticos serve, neste livro, simplesmente para explicar os mecanismos da mediunidade e não para induzir os companheiros do espiritismo a praticá-lo em suas tarefas, porquanto nosso objetivo primordial é o serviço da doutrina espírita, que devemos tomar por disciplinadora de todos os fenômenos que nos rodeiam, na esfera das ocorrências mediúnicas, a benefício de nossa própria melhoria moral. Nota de André Luiz, autor espiritual. O hipnotizador de imediato adquire conhecimento da atitude simpática do visitante e acolhe-o com manifesto carinho. Toma-lhe a mão, entrando de imediato na aura ou halo de forças do paciente, endereçando-lhe algumas inquirições. Neste toque direto, inocula-lhe vasta corrente revitalizadora, em lhe falando em bom ânimo e esperança, e o doente se lhe rende satisfeito aos apelos silenciosos de relaxamento da tensão que o castiga. Consulente prestará ligeiros informes acerca dos sintomas de que se vê objeto e o anfitrião paternal convidá-lo-á a sentar-se em larga poltrona que lhe faculte mais amplamente o repouso. Mecanismo do fenômeno hipnótico. Recorrendo, por exemplo, em nosso estudo ao conhecido processo de Liebot, o hipnotizador passará a ação franca, colocando-se à frente do enfermo e, situando de leve a mão esquerda sobre sua cabeça, manterá 2 dedos da mão direita à distância aproximada de 20 a 30 centímetros dos olhos do paciente, de modo a formar com eles um ângulo elevado, compelindo-o a levantar os olhos em atenção algo laboriosa para que lhe fixe os dedos por algum tempo. Com esse gesto, o magnetizador estará projetando o seu próprio fluxo energético sobre a epífise do hipnotizado, glândula essa de suma importância em todos os processos medianímicos, por favorecer a passividade dos núcleos receptivos do cérebro, provocando ao mesmo tempo a atenção ou um circuito fechado no campo magnético do paciente, cuja onda mental, projetada para além da sua própria aura, é imediatamente atraída pelas oscilações do magnetizador, que a seu turno lhe transmite a essência das suas próprias ordens. Nota 18, que foi anunciada acima. Para mais claro entendimento do assunto, indicamos ao leitor a releitura do capítulo 2 do livro Missionários da Luz, do mesmo autor espiritual, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Isso foi uma nota da editora. Libertando as aglutinas mentais do sono, o passivo, na hipnose estimulada, se vê influenciado pela vontade que lhe comanda transitoriamente os sentidos, vontade essa a que de maneira habitual adere de motu próprio, quase que alegremente. É então que o hipnotizador, para fixar com mais segurança sua própria atuação, exclama em tom grave e calmo: não receie, segundo o nosso desejo, passará você em breves instantes pela mesma transfiguração mental a que se entrega cada noite, transitando da vida ativa para o entorpecimento do sono, em que seus ouvidos escutam sem qualquer esforço e no qual não se sente você disposto à voluntária movimentação. Durma, descanse, repouse na certeza
de que não terá consciência do que ocorre em torno de nós. Despertará você do presente estado quando me aprouver, perfeitamente aliviado e fortalecido pela supressão do desequilíbrio orgânico. O doente enlanguece, satisfeito, acalentado pela sua própria onda mental de confiança, exteriorizada ao impacto do pensamento positivo que o controla, e o hipnotizador reafirma tocando-lhe as pálpebras de leve. Durma tranquilamente. Tudo está bem, acordará livre de todo mal. Acalme-se e espere. Não sofrerá qualquer incômodo. Dentro de alguns minutos, chamá-lo-ei à vigília. O doente dorme e o magnetizador retira-se por alguns minutos. Mecanismos da hipnoterapia. Enquanto adormecido, a própria onda mental do paciente, em movimento renovador e aguardando consigo as sugestões benéficas recebidas, atua sobre as células do veículo fisiopsicossomático, anulando tanto quanto possível as inibições funcionais existentes. Como se observa, o agente positivo atua como fator desencadeante da recuperação, que passa a ser efetuada pelo próprio paciente em todos os casos de hipnoterapia ou reflexoterapia. O hipnotizador, depois de um quarto de hora, fala novamente voltar à vigília e o enfermo desperto acusa por vezes grandes melhoras. Naturalmente, agradece ao benfeitor o socorro assimilado. Contudo, o magnetizador agiu apenas como recurso de excitação e influência, porque as oscilações mentais em ação restaurativa dos tecidos celulares foram exteriorizadas pelo próprio consulente. E digo eu, numa parte, não podemos nós, cada um de nós, dar ordens às nossas células, ao nosso espírito interior, do que queremos se faça? Precisaríamos que alguém de fora viesse nos dizer que precisamos melhorar durante um estado hipnótico? Pensemos nisso. Objetos e reflexos específicos. No segundo dia do tratamento hipnótico, o paciente com mais facilidade confiará à vontade orientadora que o dirige. Bastar-lhe-á o reencontro com o hipnotizador para entrar no reflexo condicionado, pelo qual começa a automatizar o ato de arrojar-se de si mesmo as próprias forças mentais, impregnadas das imagens de saúde e coragem que ele mesmo recorporifica no pensamento, recordando os apelos recebidos na véspera. E assim procede o enfermo, no mesmo regime de condicionamento, até que a contemplação de um simples objeto que lhe tenha sido apresentado pelo magnetizador, com o fim de ajudá-lo a liberar-se de qualquer crise, na linha das ocorrências da moléstia nervosa, de que se haja curado, será suficiente para que se entregue em hipnose de recuperação por sua própria conta. Semelhante medida, que explica o suposto poder curativo de certas relíquias materiais, ou dos chamados talismãs da magia, pode ser interpretada como reflexo condicionado, específico, porquanto, sem a presença do hipnotizador, suscetível de imprimir novas modalidades à onda mental de que tratamos, o objeto aludido servirá muito particularmente neste caso como reflexo determinado para o refazimento orgânico em certo sentido. Circuito magnético e circuito mediúnico. Se o paciente, depois de curado, prossegue submisso ao hipnotizador, sustentando-se entre ambos o intercâmbio seguro, dentro de algum tempo, ambos se encontrarão em circuito mediúnico perfeito. A onda mental do magnetizado reeduca para a extirpação da moléstia anteriormente apresentada. Terá atendido ao restabelecimento da região em desequilíbrio, mostrando-se agora sadia e harmônica para os serviços da troca, na hipnose do continuismo de contato. Voltando-se diariamente para o magnetizador, que a seu turno diariamente a influencia, e devidamente ajustada ao cérebro em que se apoia, do ponto de vista da resistência do campo, passará a refletir a onda mental da vontade, a que livremente se submete, absorvendo-lhe as inclinações e os desígnios.
Verificam-se aí os mais avançados processos de teleimentação, inclusive o desdobramento controlado, pelo qual o passivo, ausente do corpo físico, sob a indução preponderante do hipnotizador, apenas verá e ouvirá de acordo com a sua orientação particular a que se sujeita. É o estado de permuta magnética aperfeiçoada, em que o passivo, na hipnose ou na vigília, transmite com facilidade as determinações e propósitos do mentor na esfera das suas possibilidades de expressão. Automagnetização. Ainda há que apreciar uma ocorrência importante. Se o hipnotizador não mais tem contato com o passivo, e se o passivo prossegue interessado no progresso de suas conquistas espirituais, este consegue, às custas de esforço, por intermédio de profunda concentração das energias mentais, na lembrança dos fenômenos a que se consagrou junto ao magnetizador, cair em hipnose ou letargia, catalepsia ou sonambulismo, ainda mesmo pelo reflexo condicionado igualmente específico, afastando-se do envoltório carnal, em plena consciência, para entrar em contato com entidades encarnadas ou desencarnadas de sua condição, ou para provocar por si mesmo certa categoria de fenômenos físicos, mediante aplicação de energia acumulada, com o que se explicam as ocorrências do faquirismo oriental, nas quais a própria vontade do operador, parcial ou integralmente separado do corpo somático, exerce determinada ação sobre as células físicas e extrafísicas, estabelecendo acontecimentos inabituais para o mundo rotineiro dos 5 sentidos. Esse tema, especificamente, como disse mesmo o autor, não tem o objetivo de nos ensinar a fazer o hipnotismo ou qualquer coisa do gênero. É apenas para nos alertar de como funciona esse processo, para que possamos nós mesmos fazermos uma concentração para a nossa melhoria pessoal, remetendo ordens de disciplina, de cura, do que quer que seja, para o nosso próprio perispírito, para a nossa própria mente, para que possamos atingir os objetivos que desejarmos, certo? Ficamos aqui mais uma vez e eu aguardo a todos com muita ansiedade no nosso próximo capítulo.